Oi, Olá, temos tudo errado aqui. não conseguimos te ver? Agora Isso! Melhorou! melhorou. Então, como é que você está? Eu estou bem, Que bom. estava seguindo o vídeo, conferência que você estava fazendo com o Mbai. Uhum. Foi muito interessante o assunto, principalmente esse negócio de corona que todo mundo está falando até a um certo ponto começou a aborrecer, mas eu acho que precisamos realmente falar disso e ver os pontos negativos que podemos a melhorar sobre esta questão. Certo. O Bandiguinho disse que está ali, ok? Podes continuar assistindo. Temos a Bárbara entrou também agora, né? Temos algumas pessoas. Gente, é assim, vai acontecer o formato vai ser o mesmo, né? O Rio vai trazer as suas contribuições. Eu vou fazer algumas provocações para o Rio, né? O Rio vai responder e também vocês como plateia, vocês como participantes, integrantes dessa live ao mesmo tempo, vocês podem fazer questões, vocês podem fazer perguntas, vocês podem contribuir a partir dessa caixa de diálogo, né? As contribuições e as perguntas, eu e o Rio vamos lendo. Se o Rio estiver falando, eu vou ler, né? Vamos responder, se for possível, aquilo que realmente nós tivermos a compreensão ampla do assunto. Se não tivermos, também falo, olha, não temos tanta compreensão ampla sobre o assunto, mas obviamente a nossa opinião é essa, né? Não fechar, mas simplesmente expandir, né, a percepção sobre o que vai ser dito. Podem fazer perguntas, não se hesitem, façam perguntas, contribuam, na verdade, que esse é o nosso diálogo, esse é o nosso espaço, tá bom? Rio, você vai se apresentar, vai falar quem você é, como é que você se chama, né? Já falou Rio, que não é Rio, o nome dele não é Rio, só para falar, não é Rio, ele tem outro nome, né? Cabongo. É isso, É, Rio, é contigo, vai boa lá. tarde, pessoas. Meu nome é Rio, não é Rio, Rio Kabongo Amayanda e sou da República Democrática do Congo. E ativista, né? Ativista social na Casa de Imigração aqui no Brasil e também humanista, que é uma questão que precisamos sempre pensar sobre a humanidade, como que estamos vivendo. E essa questão de coronavírus realmente levou esse assunto na mesa, como já fizemos várias vezes no passado, agora a questão é séria para todo mundo. Certo, certo. Uh, já falamos algumas coisas sobre Covid-19, falamos do impacto na economia, falamos do impacto da saúde. Eu vou trazer um pouco essa questão da saúde também. Tem pessoas aqui que não acompanharam a live que eu fiz com o Bandegui, né? Também sobre a Covid-19, o impacto da Covid-19 nos países africanos ou no continente africano. Você quer fazer alguma introdução sobre alguma coisa que você acha que poderia acrescentar naquilo que nós já dialogamos aqui, né, que já que tem muita gente que não se fez presente, para depois entrarmos especificamente na provocação que eu quero fazer? Então, sinceramente, o coronavírus deu muito para falar. Tem Certo. muita coisa que precisamos falar, mas eu acho que as falas de Mbai ou de vocês sobre esse assunto, acho que tudo foi dito, mas tem uma coisa que é também muito importante que precisa pensar, é a questão da vacinação, que vamos falar com você nesse momento, mas tudo que vocês falaram foi muito importante e os que seguiram também aprenderam uma coisa sobre o que está acontecendo na África e eu queria que a gente pense também um pouquinho sobre os imigrantes. Certo. Entendeu? A gente precisa pensar um pouco nos imigrantes porque a maioria nesse momento
não tem condições fixas. Tipo, se for só pensar na questão da documentação, tem uma dificuldade enorme. E você já sabe, quando você não tem documentos legais, é difícil para você poder achar um emprego que vai te sustentar. E aí vem agora a questão de Covid, que deixou todo mundo na quarentena, no qual eu não sei, sinceramente não sei, estou pensando agora como que os migrantes estão se saindo nesse período. É muito difícil, porque eu já recebi também certas ligações de ajuda, mas é como se fosse, é uma coisa que eu gostei que o Mbai falou na conversa dele, falou, a gente precisa da solidariedade. Nesse momento, a gente precisa ser solidário um com o outro, para poder ajudar os que realmente estão precisando. Mas o corona deixou todo mundo sério. Eu, até um ponto, estou tentando procurar um ponto de saída que podemos, aqui se a gente fazemos isso, vai dar certo para todo mundo. Mas aí vai ver outra pergunta atrás de que a contaminação, enquanto não acharam a vacina, a contaminação vai continuar. Mas como que vai parar? Entendeu? Então, é um assunto que eu espero realmente que a gente consiga responder sobre isso nesse momento, porque eu não sei, a esperança, todo mundo tem esperança que não temos que sair disso para poder fazer coisa certa e continuar nossa vida como era antes, mesmo sabendo que nada vai ser como era, né? Porque Certo. vai ter muitas coisas, vai mudar, mas está triste para todo mundo nesse momento. Certo. Olá, Carlas. Olá, Karina. Né? Só para dizer que temos aqui algumas pessoas que entraram. Temos a Larissa também. Temos a Gizinha, a Giza. Temos a Maria Madalena. Gente, é assim, eu vou, já falamos em outra live, né, com o Bandiguinho do Chad, sobre o impacto da Covid-19 na vida dos africanos, não é? E trouxemos diversos aspectos que são importantes, obviamente, para a compreensão desse fenômeno. Não vou usar fenômeno porque, por mais que se tenha existido, nesse caso, a própria peste espanhola, né, mas o Covid-19 tem um formato totalmente diferente, né? Por isso é que até hoje não se tem ainda uma vacina. Os principais pontos que nós tratamos na live passada foi é necessário que os governos africanos, né, a partir dessa mesma pandemia, consigam pensar que a necessidade de se investir em tecnologia, existe a necessidade de se investir na agricultura, existe a necessidade de se investir na saúde, existe a necessidade de investir em outras áreas, né, a não ser aquelas simplesmente que trazem retorno imediato. Quando eu falo de retorno imediato, estou a falar na venda de barris de petróleo. Né? Muitas economias africanas dependem especificamente, né? A maior parte do orçamento vem da venda de barris de petróleo. E com a queda do barril de petróleo, isso fez com que muitos países, assim como Angola, revissem o próprio orçamento do Estado. O que acontece? Fez o orçamento do Estado com o barril custando em torno acima de $50 e nesse exato momento o barril está abaixo de $25. Em tese, metade. Então, vamos rever aonde é que vai se fazer alguns cortes, porque o orçamento que nós fizemos foi com esse valor. Eu acho que trazendo essa questão numa economia doméstica é a mesma coisa. Você no mês, você gasta R$400 ou 40 mil kwanzas, não sei qual é a moeda do Congo. Qual é a moeda do Congo, Rio? O franco congolês. O franco congolês. Quantos francos congolês você gasta? Mensalmente, né? Você gasta 1.000 francos congolês ou R$1.000 ou 100 mil kwanzas.
No decorrer do mês, há uma subida nos preços dos alimentos. É claro que aquilo que você comprou no mês passado, a quantidade que você comprou no mês passado não será a mesma que terás de comprar nesse mês. Porque houve um aumento na subida dos alimentos. Então, o quilo de arroz que custava... Aumento na subida é bom, hein? Tá, o quilo de arroz que custava, desculpa a redundância, o aumento da subida, né? Por favor, reparo. A redundância, gente, desculpa ali. Houve um aumento, o quilo de arroz que custava 20 francos congolês, nesse exato momento está custando 40, certo? Então, alguns alimentos você não vai poder comprar, né? Você vai ter que reduzir a própria cesta básica, só trazendo em questões de economia doméstica. Então, o governo angolano vai ter que rever o orçamento do Estado. É um dos impactos na economia também, né? A Covid-19. Isso daí veio acontecendo com a quarentena. Temos que pensar nisso, porque assim, vendo o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, os caminhoneiros estão tendo dificuldade, entendeu? Para Certo. poder se deslocar. Uhum. E o fechamento das cidades, que não, ou seja, das rodoviárias, complicaram ainda as coisas. Tem certas coisas que era básico, fácil de achar, agora ficou difícil. E Certo. nesse momento, eu sinceramente cheguei ao ponto de dizer que até os mercados os supermercados não estão ajudando, porque assim eles estão aproveitando este momento de crise para poder aumentar e lucrar, Uhum. entendeu? Aí, os que, por exemplo, pensando só naqueles que não têm salário fixo, e Uhum. para eles está bem complicado, está difícil. E vocês sabe, conhecem a África em geral, o povo vive do dia a dia. Não tem Certo. aquela coisa de que não está esperando o salário no fim do mês. Sim, tem, mas posso Inclui dizer que ainda. 90% da população vive dependendo da produção do dia. Aí Uhum. isso já complicou bastante, já Certo. com falta de coisa no supermercado. Aí vem agora bloqueio, sério, é difícil. Não, e é tão difícil, né, que mais da metade da população africana vive com menos de US$ 1 por dia, né? E como você E, falou mesmo, as fontes de arrecadação de verbas são os mercados, são as praças, né? São as praças. E a gente sabe quem é africano sabe o que é uma praça, né? O que é um sim, mercado? O que é um sim, mercado? E os mercados hoje, por conta das medidas de contenção do avanço da própria Covid-19, né? A quarentena fez com que muitas pessoas não fossem aos mercados, porque é proibido sair à rua. E também, em alguns países, decretaram, né, ou decretou-se o estado de emergência. O estado de emergência faz com que as pessoas sejam proibidas por lei, obviamente, de saírem, de se locomover. O direito básico de ir e vir está suspenso nesse exato momento, né? E o que acontece? Esses países que entraram com essas medidas, são medidas necessárias, a gente sabe que é necessário para conter o avanço da Covid-19 nos territórios africanos. É fundamental que se cumpra essas medidas todas, até mesmo porque a própria Organização da Saúde está alertando a todo momento, é fundamental que se cumpra as medidas de contenção. É necessário que as pessoas cumpram a quarentena, assim sucessivamente, não é? Mas ainda assim tem um aspecto que deve ser levado em conta, porque não basta você proibir a população de sair, sabendo que você não dá as mínimas condições necessárias para que essa população se mantenha em casa. Como é que você vai falar com uma mãe de 7, 8 filhos, que depende da venda do tomate nos mercados informais ou formais, sei lá, né? E que o lucro, como você falou, é diário, eu dependo do lucro diário. O que eu comprar, não é? Eu gasto 50 francos congolês para sim. poder lucrar simplesmente 70, os 20 que vai para a panela dos meus filhos, vou comprar fuba, vou comprar outras coisas, para amanhã comprar outra mercadoria, investir para lucrar, assim sucessivamente. Não é? Funciona desse jeito. Como é que você vai poder que essa mãe
fique em quarentena sem dar as mínimas condições. Então, por isso é que eu digo, eu acho que na outra live eu fiz a mesma provocação. Se as pessoas não morrerem do Covid-19, essas pessoas vão morrerem de fome se os governos não implementarem uma renda básica para essas populações, né? Porque Então, já tem relatos de pessoas, não morrendo nesse exato momento ainda, mas se alaçar mais um pouquinho, vamos ouvir relatos de pessoas que morreram com fome porque não tinham onde tirar, certo? Eu acho que a gravidade da situação, no meu ver, consiste. É necessário, sim, conter, mas é necessário que se crie políticas públicas para minimizar esse impacto, né? É isso que está a faltar em muitos países. Em Angola, deixa eu terminar, já estou terminando. Em Angola, disseram que em maio as pessoas vão receber 8.500 kwanzas, só em maio, né? A quarentena foi decretada quando? Mês de abril? Antes do mês de abril, no final, na verdade, acredito que foi lá no final do mês de março. Do mês de março, ainda prolonga para mais 15 dias. De março, você de março, final de março, vamos contar de abril, um mês depois você paga 8.500 kwanzas. Esse tempo, nesse intervalo, o que as pessoas vão comer se essas pessoas dependem exclusivamente da venda desses alimentos nos mercados e o lucro que compram as comidas, né? É um dos impactos, não só na economia, eu acho que quando a gente pensar na economia, não pensar só no macro, mas pensar também no micro, né? Porque no macro você fala nos governos governar. Vamos na prática, de que forma é que isso está impactando a vida dessas famílias? De uma forma totalmente, eu vou usar o termo negativo, sim, de uma forma totalmente negativa, obviamente, porque essas pessoas não têm meio suficiente para sobreviverem. É uma questão de sobrevivência que não existe. Pode falar, Rio. Eu só queria trazer aqui uma coisa que é muito importante, que a gente deveria pensar sobre isso na África. Eu acho que os governos africanos deveriam pensar sobre isso, é a questão da contaminação em si. Como que está Certo. acontecendo a contaminação? A OMS publicou uma matéria dizendo que não, a população mais vulnerável são Africano. africano e mundialmente são os mais velhos são a partir de 60 anos. Então, Uhum. África em si, a gente já tem experiência com essa questão de vírus que a gente tem Ebola há pouco tempo. Certo. Os países todos sempre estavam se mobilizando para poder combater Ebola. Então, foi uma coisa que até um certo ponto, até a própria população não entendeu o que realmente estava acontecendo, mas tomaram providências que até hoje a gente está vendo pelos os números da contaminação. A África só tem 10.247 contaminação na África, África em geral, e em 52 países. O número de mortos já chegou a 522. Então, é um assunto que o povo, os governos deviam pensar sobre isso. Como que está sendo, como que a população está sendo contaminada, porque pediram distância entre as pessoas, mas a contaminação está continuando. E mesmo assim está continuando de uma forma lenta. Uhum. E isso aí já é um dos critérios que o governo devia usar para poder decidir como que vai ser a forma de quarentena, sabendo já do dia a dia da dificuldade que a população enfrenta com a questão das finanças, né? Mas os nossos governos simplesmente decidiram fazer tudo igual foi feito na Europa ou na China. E que são realidades totalmente diferentes, né? São realidades diferentes. São realidades completamente diferentes. Vamos pegar só os três países mais contaminados no mundo. Estados Unidos é o primeiro economia mundial.
Vamos Itália. pegar a França. A França é o quinto economia mundial. A China é o segundo. Itália deve ser no meio dos 20 da economia mundial. Então, a África, na África, estamos bem longe da realidade europeia. Estamos bem longe da realidade asiática ou americana. Sim, na América também tem pessoas que vivem dependendo do dia. Sim, na Europa também existe, mas as publicações sobre a África sempre foi das dificuldades que o povo vive todos os dias, sobre a questão da fome e sobre a questão da pobreza e tudo que vem atrás. Só que os nossos governos, como sempre, nunca são preparados, isso temos que dizer, Isso né? mesmo. Tem. Nunca são preparados nos catástrofes que podem acontecer amanhã ou depois do outro dia. Então, simplesmente decidiram seguir, porque o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo na África, a gente está seguindo só o que os outros estão fazendo. Boa. O pior é que isso sempre foi... a colonização veio com o sistema do qual a gente devia viver o modo europeu. Pedimos independência, saímos, mas mesmo assim a gente continua vivendo do jeito, do modo europeu. E isso que já está errado, está tão errado que está complicado a vida dos africanos. Temos contaminação, sim. Coronavírus é uma coisa real, sim. Está matando, sim. Mas de que forma isso está acontecendo? Cada um... eu gostei de uma fala do Mbai, que falou que a gente entrou num processo no qual cada país começou a ver o sistema dele. Sim. E isso é bom, ver como que está acontecendo dentro do teu país, mas quando você quer resolver o problema, que já é mundial, do seu jeito, no mesmo momento copiando o que os outros estão fazendo, você não avança. Vocês não avançam, porque para nós, eu não sei, mas a gente tem um sistema de saúde que é tipicamente tradicional. O 90% do nosso sistema de saúde é assim. E nós confiamos muito nesse sistema que a medicina moderna. Por isso você vai ver, pediram nas populações de ficar em quarentena, mas mesmo assim, está todo mundo na rua. Porque precisam, não, as necessidades do dia é bem maior, é grande. Você falou da mãe que tem 7 filhos, mas tem aqueles que tem até 15, 20. Entendeu? Então, nossas realidades estão completamente diferentes. E os governos precisavam pensar nisso. Precisava mesmo. Mas mesmo assim, como a maioria, você também sabe e conhece que a maioria desses presidentes não são aqueles que nós realmente votamos para dirigir o país. Então, eles simplesmente fazem o que as grandes potências mandam. Tá, tem uma pergunta aqui do Bandiguin, né, que falando essa questão do próprio sistema, que é totalmente diferente dos sistemas europeus, asiáticos, americanos, né? O sistema africano é diferente, as nossas relações são diferentes. Ele colocou aqui, segundo você, qual seria o método de luta contra a Covid-19 que seria adaptado ao continente africano? O que é que você acha? Tem algum método que você acha que poderia ser eficaz pensando na própria propagação do vírus, nas formas do contágio do vírus, né? Pensando também na própria economia desses países africanos e respondendo à questão do Bandiguin, qual seria a medida que poderia ser adaptada para o continente africano, Rio? As medidas adaptadas pelo continente africano, na verdade, assim, eu acho que cada vez que vamos fazer uma proposta de vai vir mais o outro atrás.
porque as realidades tá completamente diferente das necessidades que as pessoas estão realmente precisando. Mas o que os governos podiam pelo menos fazer e, e concentrar, concentrar a parte da pesquisa sobre as contaminações, porque até agora a gente não sabe. Eu não sei como está sendo feito em outros países, mas no Congo em si, a gente não sabe como que as pessoas estão se contaminando. Mas as medidas podem ser muito simples. É, ver a parte do qual, aonde realmente o vírus está se espalhando, né? Como, por exemplo, no meu país foi feito num bairro bem sucedido, como se fala, aonde realmente as pessoas perceberam que não, o vírus está muito nessa parte, onde está se espalhando. Então, conter essa parte, eu acho que isso foi feito mesmo até na China. Até agora ninguém falaram disso, mas o vírus nem chegou até no capital do país. Isso no Congo. Não, no Congo, acho que o procedimento é isso que o governo decidiu fazer. Conter, né? Decidiram fechar o lugar onde o vírus realmente está se espalhando. Para ver se realmente vai ter um impacto. Eu acho que vai ser, talvez seja também um método melhor para todo mundo, porque, como vocês sabem, o vírus está muito mais nos capitais. Entendeu? Nas províncias, eu não sei como que está nas províncias, mas são casos bem muito isolados. Então, se concentrar aonde o vírus realmente está, tipo o que foi feito no meu país, eu acho que é um método melhor para realmente poder combater essa questão. Certo, mas muitos países, assim como eu acho que uma das matérias que nós também acabamos assistindo ou lendo é o exemplo que o Ruanda também está trazendo, né? Que o Ruanda é um dos países que não só decretou as medidas de isolamento da sua própria população, fechando as fronteiras a nível provincial, isso também falou Angola, fechou-se as fronteiras a nível, vou usar o termo fronteiras, né, a nível provinciais ou do Estado. Então, o pessoal que está no Rio de Janeiro não pode vir para a capital de São Paulo sucessivamente. Então, as pessoas que estão em Luanda não podem se deslocar para outros lugares, até mesmo porque decretaram o estado de emergência, né? Sabe, se você isolar a capital, você consegue controlar a pandemia, se assim posso dizer, o contágio nas outras províncias, em tese. Então, porque a capital é o centro. Todas as capitais africanas, a gente sabe, tem mais da metade da população daquele país, né? As capitais africanas funcionam desse jeito. Então, são os diversos territórios numa única província, né? Em Angola são as 18 províncias em Luanda. Na verdade, as 17 províncias em Luanda, que Luanda já torna-se a número 18 em tese. Então, se conseguir isolar a capital, você consegue controlar o contágio do próprio vírus. É claro que existe a mesma contaminação comunitária. Muitos países africanos ainda não existe essa contaminação comunitária. Perdemos a conta, assim como aconteceu no Brasil, perdemos a conta do primeiro caso vindo da Itália, depois outros casos vindo da China, outros casos sucessivamente, né? Hoje não se sabe mais de onde vêm os casos. O da Itália contaminou a empregada contaminou os familiares, assim sucessivamente. Já nos países africanos ainda isso é possível. Existem 19 casos, né? Houve 19 casos em Angola. 2 casos foram a óbitos, 2 casos curados, 15 casos ativados, 15 pessoas com Covid-19, certo? Em observação, tudo isso. Todos esses casos, os 18 casos são provenientes do Portugal. Sabe-se a origem do vírus? São provenientes do Portugal. Um caso de um homem de 54 anos proveniente de São Paulo, Brasil. Certo? Sim. Então,
é possível controlar desse jeito. Até esse exato momento, todos os casos são vindos do exterior. Não houve ainda casos, não, locais, contaminação local ou comunitária, como está sendo dita. Realmente, eu concordo com você quando se diz isolar as capitais, quando não se tem já o contágio de outras províncias, obviamente. É fundamental nesse exato momento. Mas até mesmo isolar a capital, e pensando no que, ok, você isola a capital, você estabelece algumas medidas, quarentena, um estado de emergência, ninguém pode fazer as coisas. Mais uma vez, voltando à própria questão da economia, é necessário que os governos criem políticas públicas no intuito de alimentarem essas famílias, né? É uma questão de sobrevivência, isso é fundamental. Porque caso contrário, as pessoas não vão cumprir. Porque entre morrer com Covid-19 e olha lá, tem a sorte de não morrer, pegar o vírus, ser uma pessoa que não apresenta sintomas, né? Não apresenta sintomas e ter uma vida normal, não tenho sintomas, obviamente, mas ainda assim eu vou contaminar outras pessoas, certo? E ficar em casa confinada e morrer de fome, é claro que as pessoas vão preferir irem às ruas, apanhar a Covid-19 e contarem com a sorte. É bem provável que Deus me ajude e eu não consiga contrair o vírus da Covid-19, certo? Porque me ficar em casa confinados é certeza absoluta de que os meus filhos me vão cobrar a comida e eu não tenho o que dar. E vai chegar um determinado momento que as crianças vão passar mal, vamos morrer com a fome. Então, isso não justifica, eu só estou dizendo que não justifica, não é? Não estou a dizer que é necessário que as pessoas deixem ou quebrem a quarentena, não. É fundamental que os governos criem políticas públicas no intuito de manter essas populações em quarentena. Aqui no Brasil aconteceu, embora com as falhas todas que o governo brasileiro tem, né? Mas ainda assim criou-se uma medida de emergência, né, de R$600, que tem ONGs e companhias que estão ajudando nesse sentido, certo? Mas em países africanos são poucos os países, até agora eu não vi nenhum ainda, né? Mas são poucos, imagino que sejam poucos, que estão realmente pensando em medidas eficientes, eficazes, e medidas para agora, não para maio. Pode falar, Rio. Não, essa questão de medida do sistema público que o governo precisa criar, sinceramente, eu não acredito nisso. Você sendo africano, você conhece nossos sistemas são, como que são, porque se a gente já vive numa dificuldade, que são coisas que para só um momento e pensar, não devia faltar mais, e falta. Uhum. E sabendo a forma no qual nossos governos funcionam, você vai ver que eles vão falar, sim, vão falar, mas agora na prática vai ser outra coisa. O que vai ser ruim, sabe, a um certo ponto eu até parei um momento só para pensar nisso. Sabe por quê? Sabe por que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não afirmou que o cloroquina podia ajudar? Porque eles não queriam dar esperança nas pessoas sobre uma coisa que não foi testada. Tá. Entendeu? Então, se nossos governos vão criar uma política pública para poder ajudar nossas populações, com certeza vai ser também dessa forma. Vão falar, mas na prática vai ser outra coisa, porque você conhece o nosso sistema como que são. Eles falam as coisas, quantos já entraram no governo falando que vai mudar, nunca mudou. Mas tem que acreditar, né? Por mais que a gente pense nisso, realmente você tem razão quanto às mudanças de fatos, né? Coisas que demoram, que quase não acontecem, né? Mudanças efetivas e mudanças que melhorem o bem-estar da própria população, Rio. E pegando essa deixa sua, né, de mudança, de teste da cloroquina,
Em um programa televisivo, acredito eu, né, um dos médicos disse que a vacina contra a Covid-19 já está sendo testada no continente africano, é isso? Ou deveria se fazer os testes no continente africano, e sabendo que nesse exato momento o continente africano é um dos continentes que tem menos um número reduzido de pacientes infectados com Covid-19, são 10, você disse 10 milhões de casos, né? É isso mesmo? 10 milhões de casos. 10 e 247 milhões de casos, né? E esse número é um número reduzido, pensando em outros 10 mil, pensando em outros continentes, como o próprio continente asiático, como o próprio continente americano, europeu, assim sucessivamente. Por que essa vacina tem que ser testada especificamente no continente africano? E olha que também já se ouviu de que o presidente congolês aceitou que os testes fossem feitos no Congo, né? E a Organização Mundial do OMS, na verdade, eu acho que o seu representante máximo disse que esses testes não serão feitos em África, né? Como é que é? Já está sendo feito no Congo? Não está sendo feito? Essa vacina, as pessoas já estão sendo testadas? Não estão sendo testadas? Então, só para terminar nessa questão primeiro da economia, como você falou, a gente precisa acreditar. Sim, vamos acreditar que eles realmente pensam, né? Pensam igual como nós estamos pensando. Mas eu acho que isso vai ver também, não sei, mas vai vir depois, vai vir com essas ajudas que a União Europeia está querendo ajudar. E já sabemos quando eles querem realmente, quando eles vêm para ajudar, sempre tem um interesse para trás. E isso que não leva nessa questão da vacina. Entendeu? Isso que não se leva, porque assim, os nossos governos precisam realmente de uma ajuda. Ok? Pelo aspas que nós sabemos, nossas caixas não tem dinheiro, não tem condições para poder sustentar nosso povo, então sempre tem União Europeia, o Banco Mundial sempre está aí para poder ajudar. Rio, só mais uma provocação, será que não tem dinheiro? É isso mesmo? Não há dinheiro? E as verbas que estão sendo guardadas nos tesouros lá nos Estados Unidos, em outros tesouros, por que não pegar esse dinheiro todo, assim como muitos países estão a fazer, usá-los no combate à Covid-19? Será que não há dinheiro? Dinheiro tem. Dinheiro, isso eu e você, que conhece realmente a África com a riqueza, tudo que o continente tem, sabemos que tem dinheiro. Mas a maldade que existe no coração, ninguém consegue medir. Entendeu? E essa é a parte que ninguém consegue mesmo saber o que de fato de coisas que são simples. Aí, como já vivemos, na verdade, o nosso problema também na África sempre foi da dependência. A gente sempre depende muito da FMI ou da União Europeia. Aí é onde precisamos realmente se questionar. Por que somos sempre dependentes? Por que nosso sistema, que seja de saúde, finanças, jurídica, tudo depende da Europa? É porque nós fomos descolonizados, mas não tomamos a dependência do nosso próprio sistema do país. E isso que está acontecendo. Hoje decidiram que não, tá bom, vai ter teste da vacina que você mencionou, que vai ter teste da vacina na África. Isso, eu fiquei tão triste nesse assunto que falei tantas coisas, publiquei tantas coisas no meu status no WhatsApp, mas estou vendo que tem uma coisa que não está sendo dito nessa questão de coronavírus. Todo mundo está manipulado, com medo. O que não está sendo dito é o procedimento de como que vai ser a vacina. Porque a vacinação tem dois tipos de vacinação.
rural e experimental. Vão experimentar, tudo bem, a vacinação, pelo que nós sabemos, sempre é uma coisa voluntária. Você aceita ou não ser vacinado. Mas como que vai ser feito na África, ninguém sabe agora. O fato do nosso técnico da medicina, o doutor Muyembe, ter mencionado, até passou na televisão para dizer que vamos testar aqui no Congo, porque as falas dele, eu só quero repetir as falas dele, porque você para um momento só para pensar. Ele falou que fomos escolhidos para testar a vacina no país. Essa foi a fala dele. Então, houve uma escolha. Assim como aconteceu com o Ebola, né? O epicentro do Ebola na África foi no Congo. Demorou 5 anos para criar uma vacina para o Ebola, né? Então, o Congo foi o país escolhido, não foi de forma espontânea, voluntária, não. Foi escolha. Isso estou dizendo que a gente está sendo bem enganado com coisa em cima do outro. Ele falou, fomos escolhidos para testar a vacina. Certo. Depois, só durante esse mesmo momento, ele falou que o Congo foi candidato. Aí você já entende a contradição que vem nessa parte. Mas quando ele fala de escolhido, para um momento só para pensar, quem é que escolheu o Congo? Tá. Aí, eu sinceramente, o coronavírus levou questões que realmente precisamos se fazer sobre quem escolheu, quem vai fazer e como que vai ser. Mas esses testes já estão sendo feitos? Ou o Congo só foi escolhido, ou como você mesmo disse na fala dele, ele diz, fomos escolhidos, mas também nós nos disponibilizamos, né? Fomos voluntários em fazermos os testes. Não foi uma coisa de intervalo, depois de terminar, falou, o Congo foi candidato. Foi candidato, tá. Mas os testes já estão sendo feitos nesse exato momento, Rio? Aí eu não sei. Eu acredito que não, né? Porque com a indignação que o povo africano manifestou, eu acho que se vai acontecer, esse teste aí de corona, se vai acontecer, vai ser com as pessoas que já estão contaminadas. Para pegar fogo aqui, né, nos comentários. A Rúdia entrou, mas, vamos lá. Eu queria só trazer um pensamento atrás disso, é o quê? Sim, o Congo foi escolhido, tudo bem, o Selá foi candidato, mas será que o Congo está sozinho? Sabemos que não. Sabemos que não vai ser só o Congo, porque a Ebola, quando surgiu na África, sim, começou no Congo, como sempre, como também esse negócio de AIDS, precisamos sempre lembrar disso, que o vírus de AIDS na África surgiu depois da vacinação de antipólio. 1 ano depois da vacinação surgiu o vírus de AIDS. Então, o procedimento como foi feito foi simplesmente dessa questão de vamos testar para ver e como que vai reagir no corpo. A gente está sendo mais uma vez as cobaias como foi no 1957. Tá vendo? Mas essa questão de foi escolhido, eu sinceramente é a parte onde, quando estou parando um momento só para pensar, estou vendo que há muitas coisas que não sabemos sobre esse coronavírus. Tem muitas coisas escondidas, simplesmente estamos sendo manipulados e temos que aceitar certas coisas porque o vírus ele é real. Isso daí é um fato. Certo.
Mas a corrida para a vacinação, né, para criar uma vacina específica que possa eliminar o RM, como eles dizem, do próprio vírus, né? Isso é real. Isso muitos países estão correndo atrás. Estudos estão sendo trazidos à tona, dizendo se conseguirem. Alguns laboratórios estão a pegar vírus semelhantes, nesse caso, no intuito de criar uma vacinação. Outros laboratórios estão tentando pegar o próprio vírus, sei lá, ou pegando o RN desse mesmo vírus, no intuito de se fazer a vacinação. Então, são diversos laboratórios na corrida para encontrarem uma vacina que seja eficaz, né, para combater o próprio coronavírus. E outra coisa, os testes não estão sendo feitos só, vamos supor, no Congo, né, como você disse, que o próprio que disse, não, fomos escolhidos, ao mesmo tempo nos candidatamos, certo? Mas tem países vi uma matéria, acho que na Europa, alguns países, alguns laboratórios, tem pessoas que estão se candidatando mesmo, no intuito de servirem como cobaia para esses testes, certo? Não, pelo que não, temos pelo menos pensar que o vírus só vai ter tratamento se realmente testaram isso e se realmente testaram a vacina numa pessoa. Isso daí é um fato. Certo. Agora, a questão de que não tem países que são escolhidos para fazer isso, isso é a parte onde que temos que decidiu que devia ser o Congo. O outro país. Porque eu acredito que vão testar. Sim, vão testar muitas pessoas na África. Mas só que, até agora, graças a Deus, né? Graças a Deus, esse doutor, pelo menos, trouxe isso na luz. Porque se ele não tivesse falado disso, ninguém ia saber que isso realmente vai acontecer. Entendeu? Isso é uma indignação, a gente está indignado sobre isso, mas isso deveria levar nós também a um momento, parar só um momento para pensar que isso é uma coisa que vai acontecer, só que não sabemos como. E depende agora da população de aceitar essa vacina ou não. Mas o que está bem muito estranho é as previsões, porque realmente eu não sei porque a OMS está sempre publicando, dizendo que não, e a África devia se preparar no pior. Tá. Sabendo que a gente já vive combatendo o vírus, sabendo que a maior parte da população africana usa cloroquina. É por conta da malária, né? Por conta da malária. E eu tenho uma amiga que o primo dele sofreu de corona, falou da mesma coisa. O coronavírus é só a malária, só que os sintomas, a dor, tudo que você sente na malária vem 20 vezes maior do que você sente na malária. Então, é uma coisa que na África a gente já tem esse costume de combater. Todo 3 meses, cada um toma um remédio para malária. Mas o que é que você está tentando dizer? É que essa fala da Organização Mundial da Saúde, falando que em África vai ser pior, você acha que é uma fala tendenciosa? Eu acho que é uma fala. Então, já primeiramente, o mundo nunca conheceu a África de uma forma no qual que é um continente tranquilo para viver, né? O mundo conhece a África só um lugar onde tem fome, tem miséria, tem tantas coisas que, quando se trata da questão de uma coisa como a pandemia, você acha que a publicação vai ser uma coisa de alegrar a população? Nunca vai ser isso. Então, a OMS pode ter a razão dele sobre as pesquisas que eles estão fazendo, ou eles estão publicando, mas nós, sendo africanos, devemos ver a realidade nos nossos países.
sim, o que realmente está acontecendo, porque, peraí, como essa contaminação vai ser, de que forma vai ser, porque desde que começou até agora, a gente não está no ponto de dizer que somos os mais sofridos. Então, tem previsões, isso são previsões que eles estão fazendo, que são eles como são expertos, porque eu acho que coronavírus também criou uma briga entre os intelectuais, né, da medicina, quem está se achando mais esperto, como você falou, que vai ter tem uma concorrência de quem vai achar A vacina. a vacina que vai ajudar o mundo. Mas a vacinação na África, sinceramente, vai acontecer. Eu acho que vai acontecer, no meu ver. Como, ninguém sabe. E aonde, ninguém sabe. Só, só vou trazer aqui algumas considerações, né? Tipo, a Lady disse, eu acho que há interesses escusos por trás dessa fala de escolha, né? Que o próprio o ministro do Congo falou que fomos escolhidos, não fomos, nos candidatamos. Ele nem é ministro. Na verdade, quando estou falando que estamos manipulados, é isso, porque ele não é ministro, ele é um doutor que participou também na pesquisa sobre a vacina da Ebola. Certo, entendi agora. Então, ele é um médico. Agora, a Rudmira, ela está trazendo aqui, essa é uma prática racista porque onde morrem pessoas aos montes não é no continente. Eles têm uma agenda para atacar o continente. Isso envolve jogo de interesses políticos e econômicos. Outra questão dela também. Só vou ler as questões agora, só para a gente depois dar sequência. Tudo bem? O próprio presidente da OMS já está a ser ameaçado de morte e a sofrer racismo, não é? E a sofrer racismo. Deixa eu ver aqui. A fala é tendenciosa, assim. A fala do... o Brian falam também do tratamento desumano dos nossos irmãos na China. Eles estão sendo acusados de trazer coronavírus na sociedade chinesa. Eles aproveitam essa crise para maltratar os irmãos. Eu vi essa informação hoje, não dá até para acreditar. É uma coisa que está acontecendo desde 26 de março, que isso começou lá na China. E são pessoas que foram simplesmente tiradas nos hotéis onde eles estavam morando, para ir fazer o teste, ficaram em quarentena num outro hotel. E depois, depois saindo de lá, depois de 14 dias, saíram de lá para voltar no hotel onde eles estavam morando. Também fizeram o teste de corona por 14 dias, mas durante esse período tem aqueles que, quando saíram do hotel, não conseguiram mais voltar. Tem aqueles que, quando saíram no apartamento onde ele estava, não conseguiu mais voltar, porque o proprietário lhe falou simplesmente que vocês que estão trazendo esse vírus para cá. Mas a China foi o epicentro do Covid-19. Tudo começou em Wuhan. Então, essa é a parte que ninguém consegue entender, porque eu até vi a União Africana se lamentar sobre isso, porque é inacreditável acusar africanos que estão na China, onde o vírus começou, e dizendo que não são eles que estão trazendo o vírus. Aí você entende agora a discriminação que está tendo atrás da questão de que vai ter muita morte, vai ter muitas coisas na África. Então, estamos a lidar com casos de racismo. Estamos a lidar com casos de xenofobia também, né? E mais uma vez pensando que o problema de todo o mal da humanidade é o continente africano, é isso que estás a querer dizer?
Eu não sei se você se lembra de uma coisa que já foi publicado de bom sobre a África no nível mundial. Se você conhece uma, você pode me falar. Eu faço questão de ler sobre isso, porque a cada vez que fala da África, sempre tem essa questão de que não, africano traz problema. Sempre tem essa questão. Porque os tratamentos que africanos estão vivendo hoje na China, ninguém vai conseguir explicar isso. Ninguém vai conseguir explicar. E o mais triste nisso é que o mesmo proprietário que está expulsando a pessoa que está morando no apartamento, ele mesmo falou que são os diretrizes que o governo passou para eles. Então, você pensa, peraí, o governo da China deu a ordem para a população que tem apartamento, sei lá, um quarto onde o africano está alugando, de expulsar. Por quê? Qual é o motivo? Gente, podem continuar dando, podem continuar dando as vossas contribuições. Aqui estamos a falar do caso da China, né? Dos africanos que estão sendo expulsos de lá, dizendo que foram eles que estão trazendo de volta a Covid-19, tá bom? E estamos a trazer a própria questão do racismo também nesse discurso dos chineses, né? Se assim posso dizer. Tem algumas questões. Pode falar. O racismo ele é presente, é uma coisa que já sabemos que ele existe há muitos tempos, mas agora muitos dos países da potência mundial estão aproveitando essa ocasião para realmente, na verdade, renovar o que já existe há muito tempo. A discriminação sobre a África, a discriminação sobre africanos, entendeu? Porque essa parte do qual que nós, todo mundo, ficamos sabendo que não vão testar a vacina na África, foi até um doutor, acho que são 2 doutores franceses que falaram disso no jornal. Entendeu? Falaram isso no jornal. Então vamos... eu acho que a fala dele foi: vamos ver a possibilidade. Não, vamos testar. Podemos testar esse vírus também na África, como como a gente já faz com a vacina de AIDS, com as prostitutas, porque eles estão sempre como se fala? Qual é a palavra? São sempre exposto ao risco, e também, como a África não tem condições de poder testar, não tem máquinas, não tem condições de saúde que pode realmente combater o vírus, então podemos fazer isso. E me desculpem a palavra, mas o imbecil também respondeu: sim, podemos fazer isso. Podemos fazer isso. Isso vai ajudar. Então, a gente está vendo que a vacina, a Europa está dependendo da África para poder sobreviver de coronavírus. E por isso você vai ver, eles estão investindo, porque os dinheiro que a União Europeia decidiu dar na África são 200 bilhões, 12 bilhões de euros que a União Europeia decretou para ajudar a África. Esse dinheiro é o quê? É um investimento. É um empréstimo. O empréstimo. Sim, um empréstimo que vamos pagar. Como vamos pagar, não sabemos. Acho que o live vai parar daqui a 11 segundos. Então, vamos fazer o seguinte: tem outras questões aqui a serem respondidas. Algo positivo só do Nelson Mandela.